O segredo do Glório finalmente foi revelado. Ele é sim um traidor. E nesse episódio de Dragon Ball Daima, a gente até viu uma batalha dele contra o Goku. Mas fique esperto, o Glório pode ainda estar escondendo seu verdadeiro poder. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que rolou no episódio 6 de Dragon Ball Daima. Vou destrinchar a luta desses dois aqui pra você. E vou te mostrar por que ele ainda pode estar escondendo seu verdadeiro poder pra poder atacar o Goku de surpresa no futuro. Então já fica aqui nesse vídeo e bora bater um papo sobre isso. Depois da nave ter dado problema no episódio anterior, eles consertam ela sem muita dificuldade. Mas nesse processo eles acabam descobrindo que agora tem uma recompensa pela cabeça do Goku. Partindo agora pra algo interessante de verdade, enquanto eles estavam viajando, a Pansy vira pro Shin e pergunta: é verdade que os Glinds nascem de árvores? E essa pergunta foi incrível, porque essa cena trouxe pra gente uma explicação oficial sobre a espécie do Kaioshin e como ela funciona. Então, se alguma vez você já ficou curioso sobre a origem do Kaioshin, se liga, porque basicamente o Shin explica que sim, ele é um Glind, eles nascem de árvores. Ele fala que a cada alguns séculos nascem Glinds da árvore Glind, que existem 5 no total, e todo Glind que nasceu na mesma árvore de outro pode ser considerado um irmão. Eles não têm gênero, não precisam comer e só bebem líquido mesmo. Detalhe muito interessante é que nessa cena onde a gente vê como era esse lugar onde os Glinds ficavam, a gente vê umas naves muito parecidas com a nave em que o Kami-sama veio pra Terra. E além disso, a gente vê como que eles nascem, porque a gente vê o Shin nascendo, e basicamente eles realmente só surgem na árvore, eles começam a sair de lá. Então, pra quem sabia daquela explicação relacionada a um fruto, e aí quando é um Kaioshin vai ter um fruto dourado, a árvore do mundo e tudo mais, isso não é mais oficial. Inclusive, sim, o Kaioshin é um Majin, ele é um demônio. Os Glinds vieram do reino dos demônios, só que eles foram embora muito tempo atrás. Mas eles são originários de lá e, biologicamente, são Majins. Sobre os irmãos dele, a gente finalmente tem uma explicação também, porque o Shin explica que o Degezu ficou no reino dos demônios porque ele era muito ambicioso e não se dava bem com os outros Glinds, decidiu ficar lá. E a Arenzu sempre foi meio que uma cientista maluca, também era muito ambiciosa e preferiu a emoção do Makai, então ela ficou lá por escolha também. Então notem isso, pelo que a gente sabe, não, os irmãos deles não são deuses do Makai ou algo assim, não são o equivalente maligno de um Kaioshin, nem nada do gênero. Eles são apenas Majins, comuns, por assim dizer, eles são Glinds. Basicamente essa é a origem do Kaioshin. E depois dessa viagem eles param para descansar em um local, e é aí que a gente vê o segredo do Glório. Sim, ele é um traidor, e ele trabalha para a doutora Arensu. A gente vê ele se comunicando com ela, e dizendo que levaria mais alguns dias para completar a missão. Qual é exatamente a missão dele, a gente ainda não sabe. Isso ainda é um mistério, mas é muito provável que tenha a ver com os experimentos dela. Talvez até mesmo ela queira o Goku como um objeto de pesquisa ou algo do gênero. Quem sabe, de alguma forma, a semelhança clara entre o Glório e o Mira vai ser aproveitada no sentido de ela se aproveitar do Goku, pegar material genético dele, ou então usar magia para copiar ele ou algo assim do gênero, e aplicar isso no Glório, que vai ter uma versão evoluída que seria como se fosse o Mira, que teria a força espelhada do Goku, por assim dizer. Não sei, foi só uma ideia que me veio em mente enquanto eu assisti o episódio. Me diz aí o que você acha dessa teoria. Mas enfim, depois disso aparece um Minotauro lá falando que vai devorar eles. O Glório fala que vai lidar com ele, o Goku fala que talvez ele seja demais pro Glório, o Glório se incomoda e pergunta se o Goku acha mesmo que é tão mais forte do que ele. Então os dois acabam tendo uma luta de teste meio que pra avaliar a força um do outro. No começo, o Goku na sua forma base, mesmo estando com o corpo de criança, tem a vantagem mesmo lutando com um só braço, ele desvia da maior parte dos golpes do Glório. Então fisicamente o Goku estava muito superior, mas aí o Glório começa a usar sua magia, como a Pansy tinha citado antes. Todo Majin sabe ao menos um feitiço. O do Glório é eletricidade, ele dispara raios roxos. O Goku desvia desse raio do Glório, mas ele demonstra uma preocupação, como se ele achasse que seria ferido por aquele golpe. Então, aparentemente é relativamente poderoso, ao menos para a proporção do Goku base. Ele dispara vários raios no Goku e tem um momento que ele até mesmo faz um tipo de chicote elétrico, mas ainda assim o Goku é mais rápido e mais experiente em combate, ou ao menos luta melhor, e também usou o bastão mágico, então ele ainda estava na vantagem. Só que aí o Glório decide mandar um feitiço super carregado, ele estende sua mão, o Goku olha pra isso e então se transforma em Super Saiyajin. Após transformar, ele fica com uma expressão meio indiferente, quase como se ele estivesse provocando o Glório, que então dispara o seu feitiço, porém o Goku, como um Super Saiyajin, simplesmente levanta sua mão e nisso ele consegue cancelar o feitiço do Glório. Quando o feitiço de raio super carregado bate na mão dele, o Goku consegue realmente só anular o ataque. Então ele usa sua velocidade, meio que desaparece, aparece atrás do Glório e toca nele. Nisso o Glório admite a derrota. Mas como eu falei, pode ser que o Glório esteja escondendo o seu poder. Bora lá. Basicamente o que rola é o seguinte, no episódio anterior a gente viu que quando o Goku usou por um breve momento o Super Saiyajin, o Glório fez uma expressão estranha, como se ele estivesse curioso. Nesse, ele arranjou uma desculpa que, convenhamos, é meio aleatória, para ele ter uma briga contra o Goku. E a gente já sabe que ele tá escondendo as intenções dele. A teoria que eu encontrei, tô trazendo aqui pra vocês, se baseia na ideia de que, e se o Glório só queria ter uma noção do quão forte era o Goku transformado, para primeiro saber quanto poder ele precisa, segundo, fazer o Goku
achar que tá muito acima do Glório. Como todos devem saber, o Goku não é tão resistente assim e nem tão forte se ele não estiver com a guarda alta, se ele não estiver com o Ki dele elevado. Ele fica muito mais fraco do que quando ele tá realmente focado na batalha. Considerando que o Glório é um traidor, a ideia de que ele chamou o Goku pra uma briga, estimulou o Goku a virar Super Saiyajin e agiu como se o Goku Super Saiyajin estivesse num patamar completamente diferente para fazer o Goku ficar super confiante, faria muito sentido. Porque aí, se necessário, em algum momento, ele poderia repentinamente mandar um ataque muito mais poderoso do que ele mandou agora, o Goku não estaria esperando por aquilo. Sem o Ki elevado bastante, ele não teria resistência bastante e poderia ser derrubado. Então percebe que, estrategicamente falando, faria muito sentido se isso tudo fosse um plano do Glório para fazer o Goku ficar confiante demais e abaixar a guarda. Inclusive, isso seria algo que faria muito sentido combinando com aquela teoria que eu falei mais cedo, de que a Irinzu quer de alguma forma se aproveitar do Goku. Afinal, essa seria a brecha necessária para o Glório derrubar o Goku e entregar ele para a Doutora. Mas, de novo, só uma teoria, não acho necessariamente que foi o caso, me pareceu que realmente aquele era o poder do Glório e ele é sim só mais fraco que o Goku mesmo, mas sem dúvida ainda tem mais coisa nesse plano dele. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, considere deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder as análises dos próximos episódios. Mas depois disso, eles seguem em viagem e a gente tem uma cena lá na Torre Celeste, onde a gente vê que a Bulma tinha terminado o conserto da nave, Piccolo, Vegeta e Kibito se preparam para sair, porém, quando eles estão saindo, a nave falha e cai, mostrando que por alguma razão a Bulma não conseguiu consertar aquela nave e eles vão continuar lá por pelo menos mais um episódio. Provavelmente no próximo episódio mesmo, o servo do rei do terceiro mundo dos demônios já vai chegar lá para buscar eles. Até porque muito em breve a gente vai ter o Goku enfrentando o primeiro Tamagami. Pode ter certeza que se o Goku vai fazer isso, o Vegeta também vai querer fazer. Eu acredito que esses dois grupos já vão se encontrar no próximo episódio e provavelmente nele mesmo, talvez no final, eles já cheguem no local específico do Tamagami do terceiro mundo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios, qual que você acha que é a missão do Glório e também me diz aqui, você acha que ele ainda tinha mais poder que aquilo? Será que ele estava se segurando de alguma forma para enganar o Goku? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo.